Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, nas últimas aulas nós estudamos as principais características de duas das culturas mais emblemáticas do mundo antigo, o Império Pérsia e a Grécia. Bom, os persas estavam em constante expansão, né, rumo ao oeste em nossas últimas aulas, né? Mostramos ali que eles estavam expandindo em direção à Ásia Menor, principalmente. Bom, e eles passaram a entrar em conflito com os gregos justamente neste período. Por quê? A Grécia possuía algumas colônias na região da Ásia Menor. Só que neste período, o Império Persa ele já tinha um exército que era bastante conhecido e temido pelo seu enorme contingente. Eles tinham um exército que, para as proporções da época, é gigantesco. Bom, quanto a quantidade, ao tamanho deste exército, vão de 10 mil a 100 mil soldados. O que, assim, independente de 10 mil ou 100 mil, para a época já era um contingente absurdo, era gigantesco. Mas infelizmente existem várias fontes, nenhuma delas muito bem confiável. Então fica entre esse número, entre 10 mil e 100 mil soldados, o que para a época era algo gigantesco. Então eles começaram a expandir pela região onde hoje seria a região da Ásia Menor. Vou deixar aí no mapa para vocês entenderem. E a região onde hoje seria a Península Balcânica, né? A região da Macedônia, e também onde estaria a Grécia, certo? Bom, e eles tomaram muitas regiões gregas neste período, e a Grécia, né, começou a revidar os ataques. No ano de 490 a.C., ou seja, 490 anos antes da era cristã, alguns navios persas aportaram no litoral da Grécia, na planície de Maratona, território de Atena. Vocês se recordam que, diferente da Pérsia, onde eles eram um governo unificado, a Grécia possuía várias cidades que elas eram independentes. Então cada cidade era como se fosse um país independente, chamado polis, certo? Então os persas, eles desembarcaram na planície de Maratona, que era território ateniense, certo? E a cidade de Atena estava ali a cerca de 40 quilômetros deste litoral. Bom, o exército ateniense, eles estavam em menor número, eles estavam em uma desvantagem numérica muito grande. Porém, mesmo assim, eles conseguiram conter esta invasão, certo? Então na chamada Batalha de Maratona, porque eles estavam em Maratona. Como Atena saiu vitoriosa desse primeiro combate, né? Eles ganharam bastante prestígio por toda a Grécia, né? Certo? E então eles passaram a liderar uma aliança chamada Liga de Delos, não é? O que era essa Liga de Delos? Eles sabiam que os persas, eles não iriam desistir do ataque, né? Eles perderam esta primeira onda, mas eles recuaram e estavam formando um exército ainda maior para voltar para a Grécia. Então as cidades, as polis gregas, fizeram uma aliança chamada Liga de Delos, que era nada mais do que uma aliança militar, onde todas as cidades iriam colaborar com dinheiro, recursos e soldados para enfrentar uma possível nova invasão persa. E quem estava liderando esta liga era a cidade de Atena, que já havia lutado com os persas e vencido. Então eles estavam ali agora como uma referência militar na Grécia. Bom, em 480 a.C., né, ou seja, 480 anos antes da era cristã, os persas colocam em prática seus planos para a conquista da Grécia, né? Bom, neste assunto vale a gente destacar também a participação da cidade de Esparta. Ela não estava muito certa sobre a Liga de Delos, né? Porém eles lutaram. E assim, eles conseguiram atrasar muito a ofensiva persa, certo? Então esses soldados espartanos, eles lutaram até
à morte para defender o seu país, as suas terras, certo? E esse combate de Esparta ali, sozinha contra esse exército persa, permitiu que os atenienses fizessem uma manobra. O que foi essa manobra? Eles saíram das cidades em barcos, né? Os atenienses, os soldados atenienses pegaram barcos e desocuparam a cidade, dando a entender aos persas que eles estavam fugindo. Porém, isso era uma armadilha, né? Assim que os persas entraram no canal de Salamina, que é uma região estreita, difícil de se manobrar, e eles tinham embarcações gigantescas e pesadas, certo? Então eles ficaram sem espaço para manobra. Neste momento, os atenienses, lembram que eles tinham saído da cidade em embarcações pequenas? Bom, eles começaram a atacar os navios gigantescos dos persas com essas embarcações pequenas, que eram ágeis. E os persas estavam ali parados, sem espaço para manobrar. Então, a Liga de Delos, sobre liderança dos atenienses, conseguem por fim derrotar o exército persa, que era muito mais numeroso, tinha um poder de fogo muito maior, porém os gregos, usando de estratégia, de astúcia, conseguiram expulsar os persas de suas terras. E depois da vitória em combate, a Liga de Delos passou a ir até a Ásia Menor e a Península Balcânica e expulsar os persas também. Ou seja, os atenienses, os gregos, não só recuperaram as suas colônias, como começaram a tirar outras colônias dos persas. Então meio que inverteu. Agora, a Grécia, liderados por Atenas, e a Liga de Delos eram eles próprios um império em expansão. Bom, a liderança de Atena na Liga de Delos passou a ser questionada por Esparta e outras cidades que não estavam contentes com a administração que Atena estava dando, nem com o favoritismo. E isso gerou uma guerra interna na Grécia pelo domínio da região, entre as cidades. Mas, que é o tema da nossa próxima aula. Para agora, eu quero que vocês me respondam as seguintes questões. Primeiro, quais os principais motivos das guerras entre gregos e persas, né? Por que eles estavam lutando? 2. Qual nação saiu com a vitória dos conflitos entre Grécia e Pérsia? Bom, qual nação saiu vitoriosa? A Grécia ou a Pérsia? Terceiro, qual o papel de Atenas durante a guerra? Qual papel a cidade de Atenas desempenhou durante a guerra? Eles eram coadjuvantes, protagonistas, eles que lideraram? Qual foi o papel deles? Qual foi a importância deles? Quarto, com base no que foi explicado nesta aula, faça um desenho que ilustre o tema trabalhado. Ou seja, com base no que eu expliquei para vocês aqui, eu quero que vocês façam um desenho que ilustre o que nós trabalhamos, que ilustre essa guerra entre gregos e persas. Certo, pessoal? Então, até semana que vem, bons estudos.